Bom dia, meus irmãos, que Deus aí abençoe a cada um de nós e mais este domingo que o Senhor preparou. Nós louvamos muito a Deus por acordarmos com vida, com saúde e pelo privilégio que é iniciar a semana na casa do nosso Deus. Bom dia a todos que estão conosco também, aí conectados, para juntos sermos edificados pela palavra de Deus, crescermos mais um pouquinho, aprendermos mais do Senhor e avaliar a nossa vida. Que Deus aí conceda uma semana muito feliz, uma semana repleta de bênçãos para cada um de nós. E nós vamos iniciar a nossa escola dominical orando. Vamos falar com o nosso Deus, que Ele abençoe a cada um, que Ele abençoe a nossa vida, nossa família, os nossos planos, que tudo redunde na honra, na glória do nosso Deus. Vamos fechar os olhos e vamos nos desconectar das coisas que possam aí nos atrapalhar, que possam atrapalhar o nosso crescimento, o nosso aprendizado. E vamos conectar-nos agora em Deus e falar: Deus, fala no meu coração, me ajude, porque por mim, eu não consigo, né? Eu preciso muito do Senhor para tudo na minha vida. Então, nós vamos fechar os olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, ó Pai amado, graças nós te damos por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Senhor, pela semana que nós tivemos. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor permitiu que realizássemos durante essa semana que se passou. Nós sabemos que se não fosse o Senhor, nós não conseguiríamos, ó Deus. Obrigada porque tudo está nas mãos do Senhor. Obrigada, Senhor, por mais este domingo, ó Deus, domingo de sol, esse domingo lindo que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Senhor, porque é um privilégio poder começar a semana aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigada, porque o Senhor não nos deixou sozinhos. Nós temos o Senhor através da Bíblia, temos o Senhor, ó Deus, através de tantas coisas. A Tua presença, ela é sempre constante na nossa vida. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, o Senhor que é o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Abençoa-nos, ó Deus, dirija-nos sempre nas nossas palavras, nas nossas atitudes, para que em tudo, Senhor, nós sejamos sábios, sejamos prudentes, sejamos sempre dirigidos e orientados pelo Senhor Jesus. Nós oramos no Teu nome, agradecidos. Amém. Amados, vamos cantar? É tão bom louvar ao nosso Deus, como é bom poder, mesmo com a voz de manhã, a gente não acorda com a voz assim 100%, né? Nossa voz fica meio precisando de um mas nós vamos nos levantar e vamos entoar o cântico de número 28, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Deus é digno de honra, glória e louvor. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com bastante alegria, com o fôlego da vida que o Senhor nos concede. Ele exaltado. Vamos lá? Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Mais uma vez, Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Glória
o Deus da nossa vida, nosso refúgio. Meu refúgio e libertação é Jesus. É o cântico de número 6. Da minha vida Ele é o Senhor, pois com o seu sangue me comprou, do pecado me resgatou. O cântico de número 6. Meu refúgio e libertação é Jesus. Libertação, meu refúgio e libertação é Jesus. Dele o socorro me virá. A razão do meu cantar é Jesus. Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor, com o seu sangue me comprou. Da minha vida, Ele é o Senhor. Do pecado me resgatou. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Com o seu sangue me comprou. Amém. Os irmãos podem se sentar. Da nossa vida, Ele é o Senhor, porque Ele é Deus maravilhoso, Deus grandioso, Deus que nos conhece, Deus onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas, Deus onisciente, que nos conhece, conhece as coisas que nunca serão descobertas. O nosso Deus já conhece. Por isso eu convido aos irmãos que abram suas Bíblias. Qual é o versículo da semana? Salmo 139. Isso. Então nós abriremos nossas Bíblias no Salmo de número 139. Abram suas Bíblias neste salmo tão lindo, Salmo de Davi, que fala da grandeza do nosso Deus, que fala do poder do nosso Deus, Deus grande, Deus tremendo, Deus que nos conhece, Deus que cuida de cada um de nós em cada detalhe, aqueles detalhes que passam desapercebidos por nós, conhece, sabe? Que a gente nem se dá conta. Deus nos conhece, Deus nos ama tanto que Ele cuida desses mínimos detalhes. Então, abram suas Bíblias no Salmo de número 139. Vamos fazer essa leitura de maneira alternada, apesar de ser um salmo grande, são 24 versículos, nós faremos então de maneira alternada. Salmo 139, e aí no versículo 16,
Nós fecharemos os olhos, não vale colar, hein? Para todos aí falarem juntos. Salmo 139. Então, eu lerei os versículos ímpares e peço aos amados irmãos aí que leiam os versículos pares, por favor. E no versículo 16, então, a gente fecha os olhos e fala juntos, ok? Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Vamos juntos? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Juntos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que salmo lindo, gente. Fala, nosso Deus, nós não estávamos ainda não éramos nem seres humanos, mas Deus já nos conhecia. Nossa vida toda já estava escrito no seu livro. Então, vamos sempre aquietar o nosso coração diante de Deus, Ele que nos sonda, né? O que uma sonda faz? Ela penetra, né? Ela vai lá no interior daquele objeto que precisa ser sondado. Esse é o Deus que nos conhece. Antes da gente falar, Ele já sabe aquilo que passa dentro do nosso coração. Às vezes você tem algo aqui guardadinho que você não compartilha com ninguém. Ninguém, é só você e Deus. E esse é o Deus da providência, é o Deus das bênçãos, é o Deus que cuida, é o Deus que jamais desampara. Vamos falar o 16 de novo juntos? Vamos lá? Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, 16.
E para essa semana, então, hoje à noite, se Deus quiser, meditaremos neste versículo, no 16. E essa semana, nós estivemos lá na casa da nossa irmã Sidoca, e ela falou assim, eu posso sugerir um versículo? Eu falei, claro, Sidoca, né? E eu até falo para os irmãos, se você quiser sugerir algum versículo para a semana, fale com a gente. Fala, olha, Márcia, que tal a gente memorizar? Só não vale assim, Jesus chorou, né? Porque aí não, não dá, né? Mas pode nos falar que nós colocaremos sim. Então, essa semana, Provérbios, capítulo 15, versículo 8, por sugestão aí da nossa irmã Sidoca. Então, Provérbios 15, 8 diz assim, ó, o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, quem estiver conectado, coloque para a gente aí, por gentileza, nos comentários. Nós meditaremos neste versículo, então, de Provérbios 15, 8. Vamos cantar mais uma vez? Eu convido aos irmãos que abram os seus hinários no hino de número 93. Então, a nossa fé, o nosso amor, a nossa vida estão firmados no Senhor. É o Salmo 139, 16, né? É o versículo mesmo da semana. Vem ao encontro mais uma vez aí o hino. Nossa fé, nossa vida, nossa esperança é uma esperança viva, porque ela está depositada no nosso Deus. Nós nos colocaremos em pé ao som do piano e vamos cantar com bastante alegria. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Pode se sentar, que possamos viver, né, este hino tão lindo, mostrando ao mundo como vale a pena servir a Jesus, como vale a pena ter Ele na nossa vida, Ele que é a base da nossa vida, a nossa fé, o nosso amor, nossa vida, nossa esperança estão então firmados no Senhor. Amados, essa semana nós temos 2 irmãos da nossa igreja que ficarão mais sábios e experientes, né? A nossa querida Síndila, a moça dos cabelos ruivos, naturais, completará mais uma primavera amanhã com a graça do nosso Deus.
E o seu Beto, dia 24, o presbítero Beto também ficará aí um pouquinho mais experiente, né, seu Beto, no dia 24. Então eu convido a Síndila que vem aqui à frente, por gentileza. Nós vamos orar pela sua vida, Síndila, para que Deus complete muitos e muitos anos, que você seja sempre essa bênção nas mãos do nosso Deus. Aproveito, amados, e peço oração. Hoje de manhã, nosso irmão Nilson nos comunicou aí a perda repentina de um amigo, né? De maneira, foi provavelmente uma embolia pulmonar que ele teve, foi muito rápido. Amigo aí de infância, lá de Barbacena, né, tio Nilson? Cresceram juntos lá em Barbacena. Mas infelizmente aí não está mais entre nós. Aprove Deus chamá-lo. Vamos orar por seus familiares, que Deus console. O nome dele é Paulo Sérgio. E eu peço aos irmãos também que não esqueçam de orar pela nossa cantata, na verdade, nosso musical de Natal. Está aí tomando a forma embrionária, né, como diz aí essa linguagem do pastor. Na sexta-feira já experimentamos os figurinos, né, já providenciamos aí a 4ª música do musical. Se Deus quiser, será uma grande bênção esse evento, no dia 22 de dezembro, já deixa aí reservado na sua agenda. Você que mora longe pode vir nos visitar, você que mora em outro estado, venha também. A acomodação não faltará. Isso eu tenho certeza. Oi? É isso, dia 20 de dezembro. E eu tenho certeza que será um momento inesquecível de edificação e vidas serão transformadas. Ore por este trabalho, porque humanamente falando é impossível, é difícil demais, mas a gente precisa da oração dos irmãos. Então eu vou chamar o pastor que vem à frente, para que ele faça essa oração pelos nossos aniversariantes lindos da semana. Ore pelo Paulo, os familiares, na verdade, do Paulo Sérgio, e ore pelo nosso musical. Eu acho que eu vou ter que repetir tudo de novo, mas não tem problema. Tá vendo? Ele nem falou nada, então acho que eu vou ter que repetir, né? Oi? Aí, ó, viu? A gente já conhece, né? Os motivos de oração. Vou ter que repetir. O amigo do nosso irmão. Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com todos vocês? Familiar do nosso irmão Nilson, que faleceu, não é? Os familiares dele que faleceram. Paulo Sérgio, amigo do irmão do nosso irmão. Mas é isso que eu disse antes. Vou orar pelos familiares do irmão Nilson. Não. Amigos, eu falei o amigo do nosso irmão Nilson faleceu, orar então pelos familiares dele, é que ela não esperou terminar, né? Orar pelo aniversário da Síndila, orar pelo aniversário do nosso irmão Beto, orar pelo musical, dia 20, se Deus quiser, que mais? Fez a lição de casa. Mais alguma coisa? Então tá bom. Todos estão convidados para o churrasco na casa da Síndila, por conta do tio. Ok, pessoal? Pode parecer que o tico e o teco não estão batendo muito bem, mas ainda funcionam. É que tem umas correrias que a gente aqui ocorrem com a gente, tem jeito, né? Fica aqui, sim, de onde você vai? Nós nem oramos ainda, né? Aqui, ó. Vem aqui para mim, por favor, Miller. Obrigado, viu? Vou agradecer pelos seus 20 anos, 20 aninhos, 19 e pouquinho, né? Okay. Já está chegando aquela época em que ela estava pensando, será que vale a pena fazer aniversário? Né? É que seria melhor ficar nos 20, né? Até os 25 a gente tem vontade de fazer aniversário. Depois dos 25, eu ouvi alguém dizer assim, que o corpo envelhece, mas a cabeça continua sendo sempre de 25. É isso que eu ouvi falar. Né? Isso é muito bom, não é verdade? Pode não ser verdade, mas não é bom. Vamos orar então, gente? Vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Síndila. Abaixem suas cabeças, por favor, vocês aqui, os irmãos em casa também, vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai, obrigado por esta manhã, Deus, ensolarada, bonita, dia que o Senhor fez para o teu louvor e tua adoração. Que nós tenhamos um dia feliz, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Obrigado. Abençoe a tua serva Síndila, que nesta semana, segundo a tua boa vontade, há de completar mais um ano de vida. Abençoe com ela, Senhor Deus, a vida do teu servo Beto, para que este também, Senhor Deus, tenha muitos motivos para celebrar, ó Deus, a sua vida, a vida da sua esposa, da sua filha Sara,
e que, ó Deus, nós como igreja estejamos caminhando junto a cada um deles, ó Pai. Abençoa também a família, os familiares deste amigo do nosso irmão Nilson, cuja vida foi ceifada no dia de hoje. O Senhor conhece, o Senhor sabe muito bem o Paulo, ó Deus, que se foi numa situação inesperada. E a morte é sempre algo normalmente inesperado, Senhor. Mas para nós, para o Senhor não, porque o Senhor é quem dá a vida, o Senhor também é quem a toma. Abençoe, Senhor Deus, portanto, os corações enlutados. Rogamos, ó Deus, pela nossa igreja, pelas atividades que envolvem, ó Deus, e que o Senhor nos ajude a dar cabo, ó Deus, do trabalho, mas não fazendo simplesmente, fazendo bem, fazendo com afinco, com capricho, com zelo, com amor, com carinho. Que, ó Deus, este musical que se aproxima esteja revestido, ó Deus, da Tua bênção, da Tua aprovação e da Tua direção, para que a nossa igreja, Senhor, em tempos de pandemia, experimente dias de alegria, dias de glória, de dinamismo, disposição para o Teu serviço, para fazer a Tua vontade sempre. Seja com cada integrante do departamento de música e os que têm participado, ó Deus, se comprometido a trabalhar neste musical, para que nós tenhamos uma experiência que marque a vida da igreja e a vida daqueles que participam. Nós imploramos a Tua bênção na manhã de hoje, sobre tudo que ainda há de ser feito, em nome de Jesus. Amém. Síndila, mais uma vez, parabéns, Deus te abençoe. E aí no dia, nós estamos à disposição para ir lá comemorar, cantar parabéns, viu? Eu, minha família, tá bom? Podem contar com a gente. Vamos, crianças, vamos lá. Lolo, Lilica, Duda, Dudinha. Esqueci de orar pelo seu pai, Luana, como ele está? Está melhor? Mais ou menos? Qual é o nome dele? Joel. Não vou esquecer esse nome não, pode deixar. Vamos orar pelo seu Joel, tá bom? Deus tenha misericórdia dele e cuide dele. Ele está internado, é isso? Está na UTI. Vamos orar por ele, tá, minha irmã? Tá bom? Vamos orar pelo seu Joel. Meus irmãos, eu estou aqui. Osmar, você por gentileza pode trazer, porque hoje eu tive que fazer uma manobra aqui. Na hora que eu cheguei, dar uma socorrida para cá, dizer que estava meio apavorada, porque nada funcionava. É que nós estamos aqui na igreja fazendo algumas coisas, e o pessoal que veio mexer no som aí, não deixou ele a ponto de funcionar. E aí, normalmente, quando eu estou saindo de casa, eu falo para minha família, vamos chegar cedo, porque a gente nunca sabe as surpresas que nos aguardam na igreja. Então, a gente tem que chegar cedo mesmo, tem jeito, né? E mesmo chegando cedo, ainda não é inevitável uma correria ou outra qualquer. Meus irmãos, convido os que abram as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, uma história muito conhecida e que tem muito para ensinar-nos ainda nos dias de hoje, mesmo nós que já a conhecemos, falamos sobre ela, enfim. Segundo Samuel, capítulo 11, de 1 a 4. Todos já abriram aí? Quem está em casa, quem está aqui, não sabe onde fica? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio 5. Josué, Juízes, Ruth, 1º, 2º Samuel, o 10º livro da Bíblia. Do início para frente, né? Ficou fácil agora, não precisa ser de trás para frente, não. Né? Eu vou ler então, meus irmãos, e peço-os que acompanhem, por favor, o texto que será lido. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Vamos ver o 5 também.
A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, por misericórdia, eu rogo que fales ao nosso coração, nos sustente, edifica a nossa vida, pelo poder que há na Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só mudar de posição aqui, meus irmãos, as minhas ferramentas de trabalho, viu? Tudo bem aí? Tudo ok? Bom, meus irmãos, a história de Davi está marcada por grandes feitos, mas nenhum deles é tão explorado quanto o dia em que ele venceu o gigante Golias, não é? E também esta ocasião aqui, em que ele tomou a mulher de Urias, tendo um filho com ela. Em ambas essas situações, meus irmãos, nós somos levados a observar o modo como Deus atua, seja manifestando o seu poder, no primeiro momento, derrotando o grande soldado filisteu e todo o exército inimigo, né? Israel prevaleceu pelo poder de Deus, ou usando de misericórdia ao poupar a vida de um pecador depois de sucessivos erros cometidos cegamente, que é o caso aqui do rei Davi. Muito bem, Davi, meus irmãos, que viveu ocupado desde muito cedo, foi um pastor arrojado, sempre conduzido, sob os cuidados de Deus, que se destacou por haver enfrentado e matado um leão e um urso, com o propósito de proteger as ovelhas do seu pai, Jessé. Sua fama cresceu ainda mais, meus irmãos, quando ele derrubou então o gigante Golias, quando nenhum soldado de Israel se atreveu ou se dispôs corajosamente a enfrentar aquele inimigo que afrontava continuamente o povo, os soldados de Israel. Ninguém aceitava o desafio. E todo dia, diz a Bíblia, ele ia até o meio do vale e chamava para briga, mas não tinha um homem em Israel corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Então, Davi foi o menino que apareceu lá para cuidar, ver os seus irmãos como estavam e tal, e falou: eu vou em nome do Senhor, e foi. Depois desse grande feito, a vida de Davi tomou novos rumos. Depois de servir ao rei Saul durante algum tempo, com a morte de Saul, embora ele já tivesse sido ungido por Samuel rei, embora Deus já tivesse destituído Saul do trono, Saul insistiu em permanecer ali, perseguindo Davi, e a história os irmãos já conhecem. Há pouco tempo nós falamos sobre isso numa live aqui, não aqui na igreja, lá de casa. Então os irmãos sabem. Então Saul morreu, Davi assumiu o seu lugar. Davi não teve uma história composta só de glórias. As páginas da Bíblia eternizaram esta terrível mancha, não é, que marcou a sua vida, que traz lições para todos nós aqui. E não apenas na área em que Davi caiu. É bom que se diga isso agora, porque eu vou enfatizar muito isso ao longo do estudo, que é o que está no texto, viu? Mas, como eu pretendo falar de tropeços, é bom que a gente avalie o seguinte, senão nós já vamos nos anestesiar agora, logo no início. Se, graças a Deus, eu nunca caí numa situação de adultério, como Davi, então isso aí em parte serve para mim. Não, no seu todo serve para mim, porque há muitas formas de tropeçar, há muitas maneiras de tropeçar. A maneira como Davi caiu é apenas uma delas, e é isso que eu quero chamar a atenção de vocês hoje, ok? Então, infelizmente, Davi foi eternizado não apenas por causa de ter vencido o gigante Golias, mas também por ter se envolvido com Batseba, a mulher de Urias, um dos seus soldados. Foi um tropeço, meus irmãos, que causou muitas e sérias ranhuras, assim como aquela conquista de uma grande batalha que começou com a morte de Golias. Ele também será lembrado agora pelo caso que envolveu esta mulher e os erros que se seguiram. Houve vários, né? Muitas lições já foram extraídas deste caso, desta desastrosa experiência, e muitas outras ainda poderão ser aprendidas. Creio que eu vou morrer sem saber tudo que se pode aprender com o que aconteceu com este grande homem de Deus. Ninguém deve ficar bravo com Davi à medida que nós formos relatando o que aconteceu, não.
porque são pecadores analisando a vida de um pecador, não é? E até porque existe toda uma história por trás da vida de Davi. Nós estamos invocando um caso isolado diante de toda a vida deste grande homem, que é chamado na Bíblia de homem segundo o coração de Deus. E como a Bíblia não esconde nada desses homens, não é? Deus não se preocupa em esconder seus pecados, muito pelo contrário, a história deles é narrada em todos os seus pontos que Deus aprove a Deus revelar para o nosso aprendizado, inclusive a queda, o modo como Deus tratou a queda, o modo como Deus restabeleceu a vida deste homem. Nosso propósito, então, de hoje é enfatizar alguns pontos que contribuíram para que Davi tropeçasse e então retirar lições para a nossa vida. Então, o objetivo é mostrar quem aqui não tropeça. Quem em casa está livre de tropeçar? Quem? Nenhum de nós está livre de tropeçar. Então, o que ocorreu com Davi deve ser invocado agora para nós olharmos, para nós refletirmos e retirarmos lições muito importantes para a nossa vida, que é constantemente ameaçada por tropeços. Lá na frente, eu faço questão de fazer uma diferença entre o que é um tropeço e viver uma vida deliberada de pecado. São duas coisas diferentes. Hoje eu quero falar sobre tropeços. Tropeços. Estou levando a minha vida, estou caminhando bem com Deus, de repente eu tomei tropeção. É isso que eu quero enfatizar aqui. Então Davi tropeçou. Primeiro ponto, quem quiser me ajudar aí, por favor, é o seguinte. Davi tropeçou em um momento de ociosidade. Em um momento de ociosidade, é o primeiro tópico. Em um momento de ociosidade. Ok? Este capítulo começa dizendo o seguinte: no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Já havia se passado, meus irmãos, 1 ano desde a última vez que Davi enfrentou os amonitas e os derrotou. Está no texto aí, né? Logo no comecinho, decorrido 1 ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, agora já trazendo para o presente. Então, passou-se 1 ano desde a última batalha. Agora, num tempo de primavera, época em que não havia chuvas e nem trabalho que ocupassem os homens, por isso, era um tempo favorável para sair para a guerra. O rei, então, enviou um dos seus oficiais, chamado Joabe, juntamente com o exército, para concluir aquele trabalho que que havia começado há 1 ano. A vitória contra os amonitas agora seria considerada completa depois que Rabá, a capital de Amon, fosse destruída. Segundo ponto, meus irmãos, desse primeiro tópico, o segundo livro de Samuel fala sobre a ocasião em que Davi liderou a batalha contra os sírios. Então está aí, capítulo 10, eu vou ler do versículo 17 ao versículo 19. Desinformado, isso aqui diz respeito àquela batalha que ele teve 1 ano antes. Informado Davi, ajuntou todo Israel, passou o Jordão e foi a Elã. Isso aí está no finalzinho do capítulo anterior, do 11, que nós acabamos de ler aqui hoje, viu, gente? Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros, 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezer, que foram vencidos, fizeram paz com Israel e o serviram. Temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Ou seja, eles não pensaram nem em voltar lá para ajudar o que sobrou dos amonitas, não. Agora, mais uma vez, então, Davi empreende guerra contra eles. O texto informa-nos claramente o que aconteceu. Agora, Davi tinha o compromisso de liderar o seu exército. Ele era o rei, mas ele preferiu enviar Joabe. Não há erro nisto. Davi já havia enviado Joabe em outras missões, mas o texto já começa dizendo o tempo
em que os reis saíam para a guerra. De algum modo, isso está posto aqui até para destacar que Davi deveria estar lá, não em casa, no palácio, como é o que nós vimos. Ele preferiu enviar Joabe, por algum motivo de somenos importância, o texto não fala o que foi, Davi ficou em Jerusalém. Apesar de haver tanto a fazer, versículo 2 nos diz que ele estava deitado em seu leito e se levantou à tarde para passear no terraço do Palácio Real. E aqui não vai nenhuma acusação para quem costuma descansar à tarde, não, viu, gente? Então nós temos que saber fazer a diferença, não é? Muita gente aí trabalha, almoça e precisa tirar um soninho, senão à tarde não é ninguém, viu? Mas à frente eu vou falar um pouco disso aqui, rapidamente, uma pincelada, porque isso também não é tão grande relevância, não. Para vocês terem uma ideia, no Paraguai existe a chamada, existia, agora não sei se já mudaram, chamada La Hora de la Siesta, que envolvia 3 horas do almoço. Desde a hora do almoço até a hora de voltar ao trabalho. La Hora de la Siesta. Mas Davi não estava em La Hora de la Siesta. Não é. Pelo menos não é o que o texto diz. Neste momento de ociosidade, o rei que deveria estar a postos, espionando o inimigo e pensando em estratégias de guerra, do alto do palácio ele viu a mulher de Urias. Não é? Urias era um dos seus soldados, como o texto diz, envolvido na batalha contra os amonitas. E Raabe estava se banhando. Alguns acham que ela estivesse fazendo algum ritual de purificação, talvez ela tenha tido algum descuido. Outros afirmam ainda que muitas casas, as casas dos oficiais do rei eram construídas ao redor do palácio, mas Urias não era, pelo menos até onde nós podemos pesquisar, um oficial. De algum modo, Davi estava no terraço do palácio, numa situação privilegiada, de onde acidentalmente ele não saiu andando para procurar se ia ver alguma mulher tomando banho. Acidentalmente viu a beleza de Batseba banhando, né? Isso chamou a sua atenção. Um tropeço. Então, o ponto que eu estou enfatizando aqui é que ele estava dormindo à tarde, se levantou e foi passear pelo palácio. E aí, de súbito, ele viu uma mulher se banhando. E apesar de não estar junto com o seu exército, Davi poderia estar ocupado de muitas outras maneiras. Esse era o seu costume. No Salmo 55, 16 e 17, ele diz assim: eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. É Davi falando de si mesmo. Seria prudente e também necessário, neste contexto, orar por ele próprio e pelos seus companheiros que estavam no campo de batalha. Davi deveria ter feito isto, mas em vez de orar ou compor algum dos belos hinos que estão registrados no livro dos Salmos, Davi decidiu dormir à tarde e depois resolveu passear pelo terraço. Um grande homem, com tanta coisa por fazer e sem fazer nada, completamente ocioso. Um cenário perfeito para tropeçar. Repito, a ociosidade é uma ocasião perfeita para tropeçar. Pode parecer muito difícil, e na época em que nós vivemos agora, de tantas ocupações e de tanta correria, haja algum espaço para ociosidade na vida de alguém, não é? Pode parecer. Mas não podemos baixar a guarda, nenhum de nós pode baixar a guarda. Se nós pararmos e analisarmos a forma como nós todos utilizamos o nosso tempo, talvez nós concluiremos que mesmo trabalhando, estudando, em algum lazer, vindo à igreja, descansando em casa, volta e meia, nós podemos estar ameaçados pelos perigos da ociosidade, que é uma ocasião muito propícia para tropeçar. Vou colocar de novo ao lado da prática deliberada de pecado. Não são a mesma coisa. O tropeção é aquele que pega uma pessoa cuidadosa, num momento de descuido, de ócio, tropeça e cai.
A vida deliberada de pecado é aquele que fez do momento ocioso um hábito da sua vida. Não, mas eu trabalho, eu estudo, etc. Mas o tempo ocioso, que chamaríamos assim, o tempo livre, se tornou um momento não para orar, buscar a Deus, ler a sua palavra, se envolver com as coisas boas, corretas, saudáveis, mas se tornou um tempo muito oportuno para praticar o pecado deliberado. Mas não é isso que eu vou falar agora, não. Eu quero que vocês distingam estas duas coisas, diferenciem. Estou falando de tropeços como uma exceção na vida de alguém que vive em comunhão com Deus. Diferente daquele que vive numa prática deliberada de pecado, a pretexto de, às vezes, assim, não, eu sou um cristão, eu amo a Deus, etc. e tal, mas o tempo ocioso, o tempo que ele não tem nada para fazer, se tornou um hábito. Eu vou usar esse tempo para. E aí coloco reticência, porque aí cabe cada um avaliar essas condições. O tempo ocioso, meus irmãos, pode criar ocasiões muito favoráveis para nós tropeçarmos e cairmos. É como diz o comentarista Matthew Henry, ele coloca nesses termos. Vocês já devem ter pensado em pelo menos dois adágios aí. Mas ele diz assim, as águas paradas ajuntam imundície. As águas paradas. E este é o ponto que nós vamos enfatizar a seguir. Aqui até aqui, alguém poderia dizer assim, mente vazia, oficina do maligno, né? Outro poderia dizer assim, a ocasião faz o ladrão. Mas em vez desses adágios, eu recorri às palavras de Matthew Henry, que diz, as águas paradas ajuntam imundície. Davi tropeçou, portanto, num primeiro tópico aí, em um momento de ociosidade. Num segundo momento, Davi tropeçou quando foi atraído pelo desejo. Isso é muito importante. E aí vamos voltar à introdução. Não vamos focar no problema sexual. Vamos lembrar que nós desejamos muitas coisas que não têm necessariamente a ver com a área sexual. Não tem. Então, João fala que as concupiscências do mundo, não coloca a concupiscência, que é um desejo descontrolado. Né? Então, as concupiscências, os desejos do mundo, há muita coisa no mundo para ser desejada, que pode ser desejada. Nós vivemos numa época que o desafio, meus irmãos, pode surgir coisa pior, mas nesse momento, uma das coisas terríveis que tem se transformado num desafio, uma ocasião propícia para o tropeço, é a internet. WhatsApp, Facebook, etc. e tal. São excelentes ferramentas, mas ao mesmo tempo são uma excelente oportunidade para que no momento do ócio alguém tropece e caia. Então não vamos pensar apenas no caso de Davi, na área em que ele tropeçou e caiu, não. Vamos pensar em outras. Tempo que eu não tenho nada para fazer. Vou dar uma olhada no Facebook. Já viu quanto tempo a gente vai parando no Facebook e passando assim? Nunca acaba. Aquilo ali nunca termina, gente. Nunca termina. Toda hora tem um negócio diferente. E o que é que chamou mais atenção? Palavra de Deus que está postada nas páginas que eu vejo. Não é isso? Não. Irmãos, não é. Chama atenção as piadas, os vídeos engraçados, certos vídeos que trazem notícias macabras. Alguns gostam de ver até o cirurgião abrindo a barriga do cidadão, né? E mostrar o vídeo, espalhar e compartilhar. Né? Outros são tão tendenciosos à melancolia que só vê notícia ruim, né? E espalha e compartilha. Outros já vivem uma fantasia de ver só os vídeos assim que vêm falar de Deus, colocam uma musiquinha de fundo, que é um negócio muito lindo, mas cheio de heresia, de mensagem, de um alimento venenoso, né? Mas a música é tão linda, e alguns até compartilham no grupo da igreja, eu tenho que ver, né? Quando chega um vídeo, um texto no grupo da igreja, eu tenho que ver. E aí quando eu vejo, eu fico numa situação assim meio desconcertante. Eu pensei agora, eu falo, e agora eu não falo, e eu prefiro não falar. Né? Aí eu prefiro orientar quando eu estou falando aqui agora, para que a gente tenha muita sabedoria, né? De não compartilhar no grupo da igreja qualquer mensagem, qualquer vídeo que a gente recebe, qualquer que eu falo, meus irmãos, não é menosprezando eles, não.
dizendo, você recebeu, mal viu e já compartilhou. Não tem gente que é assim? Sim ou não? Estou errado? Não tem gente que faz isso? Uma vez mandaram um vídeo para o grupo da igreja, e aí eu fui ver. Aí eu fui vendo, muito lindo, falando sobre Jesus, do início ao fim, lá no final, aí veio o nome de uma seita, todo tamanho lá no final. Aí eu tive que falar no particular para quem postou, eu falei assim, fulano, você viu de onde veio esse vídeo aí? Aí a pessoa falou assim, não, de onde? Eu falei assim, é da seita tal, né? Aí ela falou assim, verdade? Aí é que ela foi ver e tal. Eu falei assim, ô pastor, tal. Mas, meus irmãos, graças a Deus, regra geral, nossa igreja tem sabido fazer uso do grupo do WhatsApp, enquanto igreja, viu gente? Agora, no particular, não é problema meu. Não é problema meu, a questão é de cada um. Naquela hora que a gente está sozinho, está no quartinho, está sei lá onde, né? Só você ali, e deu, sem mais ninguém, e não tem nada para fazer, o que eu vou fazer agora? Já aconteceu? O que eu vou fazer? Já fiz isso, já fiz aquilo, fiz aquilo outro, o que eu vou fazer agora? Não tem nada demais, eu vou dar uma lida aqui, vou dar uma vista. Então, vamos pensar nessas coisas também. Mas vamos voltar a Davi, coitado. Quando Davi tropeçou quando, segundo ponto, foi atraído pelo desejo. Já está aí? Colocar aí, por favor. Obrigado. Viu? Quando foi atraído pelo desejo, pela cobiça, foi aí que ele tropeçou. O rei Davi não apenas deixou de fazer o que era necessário, o que era de ofício. Ele era o rei, tinha que estar na guerra. Ele não apenas deixou de fazer, lamentavelmente também criou todas as oportunidades para ser apanhado pelo seu próprio desejo. Tiago fala sobre isso lá no capítulo 1, não precisa abrir, eu vou ler, transcrevi aqui. Capítulo 1, versículos 14 e 15, Tiago diz assim, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, Davi, meus irmãos, tomado por um desejo que não pôde conter, se tornou insensível. Urias, seu subalterno, demonstrou muito maior sensibilidade do que o seu rei. Aqui no versículo 11, quando Davi, lá na frente, chamou Urias da guerra e tal, vou fazer menção no terceiro tópico, e pede a Urias para ir para casa. A palavra de Urias é a seguinte, olha, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Um homem muito mais simples, que teve muito mais sensibilidade do que um homem tão nobre e da grandeza do rei Davi. Não é? O que mostra aqui, meus irmãos, é que Urias era um dos homens de Davi, não é, mais notáveis, uma pessoa de honra, de virtudes, alguém que estava lá fora a serviço, arriscando a própria vida por causa da honra e da segurança do rei. É o que Urias estava fazendo, por causa do seu reino. É o lugar onde o rei deveria estar. Por um momento, como dissemos, a insensibilidade tomou conta de Davi. Nós não vamos crucificar Davi, vamos? Não vamos. Nós vamos parar e falar assim, perguntar, por que esta história está aí? Já que a Bíblia destaca Davi como um grande homem, como homem segundo o coração de Deus, por que essa história está aí? Porque tem tudo a ver com a natureza humana. Tem a ver com a minha natureza, tem a ver com a sua natureza, tem a ver com os descuidos que podem ocorrer num momento de ociosidade. Se apanhou o homem da grandeza de Davi, não vai apanhar o homem da minha pequenez, da minha insignificância, da minha fragilidade?
Davi, homem forte, homem temente a Deus, descuidou e vejam o que aconteceu. Ao ver a Batseba, ele próprio não observou o que disse. Ele disse no Salmo 101:3, ele disse, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Ele também não atentou para o que ele próprio disse no Salmo 119, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. É claro que Davi conhecia Deus como nenhum de nós, ou talvez todos nós juntos aqui. Davi sabia que para ele conseguir atingir esses objetivos que estavam postos nos Salmos, ele dependia de Deus. Claro que ele sabia. E sabia também que ele era responsável. O calvinismo, a teologia reformada ensina isso claramente, irmãos. Se alguém descansa e repousa na doutrina de que Deus é soberano, então Deus, o que vai acontecer comigo vai acontecer de qualquer jeito, o problema está no de qualquer jeito. O que há de acontecer comigo não vai acontecer de qualquer jeito. Haverá elementos aí e eu serei responsável por fazer ou não fazer alguma coisa. Deus não me tratará de outra forma, embora Ele esteja conduzindo. Deus não tirou uma folga nesse dia em que Davi cometeu este pecado, ou estes, né? Deus não pediu licença, falou assim, vou tirar licença agora, Davi vai ficar aí porque eu amo muito Davi e o que ele vai fazer vai me fazer sofrer muito, então eu preciso me retirar. Não, Deus nunca se retira. Do mesmo jeitinho que Deus lhe deu poder para vencer os animais quando menino, poder para vencer o gigante Golias, da mesma forma Deus estava com ele ali e conduzindo seus passos. Então aqui está uma lição importante para ser aprendida para os que defendem uma doutrina reformada capenga. O que é uma doutrina reformada capenga? De uma perna só, ou perneta. Ficaria melhor, de uma perna só. É aquela que coloca Deus sobre tudo, mas ao mesmo tempo me tira a responsabilidade, então tira uma perna. Isso é uma doutrina capenga, é uma doutrina perneta, porque ela não é doutrina reformada. Então, Deus está no comando de tudo, é verdade, mas Ele responsabiliza o homem por aquilo que ele faz que é contrário à sua palavra. Responsabiliza. Então nós vemos como Deus tratou a Davi depois que o profeta veio até ele para abrir os seus olhos. Então Davi neste momento aqui estava obcecado pelo desejo. Davi procurou saber quem era aquela mulher. Caso ela fosse solteira, provavelmente ele a tomaria por esposa, apesar de ele ter várias esposas e concubinas. Mas como Batseba era casada, Davi precisaria pensar, opa, esse terreno aí é complicado, não vou entrar aí não. Mas mesmo assim, ele ordenou que ela fosse trazida à sua presença. Então é preciso ressaltar que Davi era um homem que havia conquistado muitas batalhas, um grande homem de Deus. Meus irmãos, aí pertinho, só no capítulo 8, podem acompanhar, eu não vou ler tudo ipsis literis não, vou destacar alguns pontos do versículo 1 ao 6. Só aí, segundo livro de Samuel, capítulo 8, de 1 a 6, diz aí que Davi feriu os filisteus e os subjugou. Tomou das suas mãos as rédeas da metrópole, que, segundo intérpretes, era a capital dos filisteus, não é? Também derrotou os moabitas. Aí vai tentando achar o que eu vou falando, está no meio do caminho aí, viu? Até o versículo 6. Também Hadadezer foi derrotado por Davi. Davi matou dos sírios 22.000 homens. E olha o que eu acho mais lindo nesse texto que está aí. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então o texto não está tratando de uma pessoa qualquer. Homem segundo o coração de Deus. Tudo isso era muito bem planejado e executado. Davi não era tolo de sair para uma batalha sem calcular os riscos. Nenhum rei fazia isso.
Nem precisava ser Davi. Nós não somos reis e nós não planejamos, nós não avaliamos os riscos daquilo que nós pretendemos fazer. Isto não é tropeço. Isso não é tropeço. Tropeço é quando você não planejou, você não pensou, vou fazer, você não imaginou os caminhos que ia utilizar para fazer. Tropeço é quando você está numa direção firme, focado e de repente é apanhado no meio do caminho por uma situação inesperada. Isso é um tropeço. Então, tudo que está posto aqui, meus irmãos, era muito bem planejado e executado e, sobretudo, concedido por Deus. Sobretudo. Não era um resultado de um desejo intempestivo, repentino e pecaminoso. Não era. Isso é fundamental aqui. Agora eu venho trazer aquilo que eu disse na introdução. É fundamental olhar isto aqui para nós diferenciarmos o que está sendo considerado tropeço do que aquilo que o apóstolo João chama de prática deliberada de pecado. João, lá na primeira epístola, no capítulo 3, eu não vou abrir para a gente poder ganhar tempo, eu transcrevi o texto, parte dele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ele se manifestou, falando de Deus manifestar em Cristo, para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Atentem, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Analisando o texto, nós vamos compreender que o texto que João está tratando da prática planejada, deliberada, maquinada de pecado. Todo aquele que permanece nele não vive na prática deliberada de pecado. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática deliberada de pecado. A obsessão daquele momento de Davi, meus irmãos, não tinha nenhuma relação com a comunhão que ele tinha com Deus. Foi uma sucessão de tropeços aí, né? Nós estamos chegando lá. Davi era rei, a quem Deus havia confiado a espada da justiça. Confiou a Davi a execução da lei sobre outros criminosos, mais particularmente sobre os adúlteros, que deveriam, de acordo com a lei mosaica, ser mortos. Quando Davi cometeu esse pecado, ele se tornou então passível de ser julgado e morto. Mas Davi, ao ser culpado desses crimes, se tornou um modelo, quando deveria ter sido um terror para os malfeitores, não é? Davi deveria ser aquele homem para quem olhavam, e eles tinham mesmo, né? Olhavam e tinham temor, tinham medo da grandeza daquele homem, sabiam que Deus era com ele. Era um homem respeitado, era um homem temido, ele não era um déspota, Davi não era um totalitarista, Davi não era um ditador, Davi era um homem de Deus, simples assim. E ele era temido e respeitado pelo grande homem que era, que amava a Deus com seu coração, que disse ao seu filho Salomão: olha, de tudo que você tem que fazer, aprende isso, não é? Guarda isso aqui, ame ao Deus do teu pai Davi, ame a Deus. Foi um dos últimos conselhos de Davi dado ao seu filho Salomão. Ama ao Deus de teu pai Davi, conhece, né? Quando eu falo de amar, tem a ver com a palavra que está no texto, é conhece o Deus do teu pai Davi. Então, infelizmente, quando Deus deu a Davi a espada da justiça para exercer no mundo esta representatividade de Deus no mundo, Davi agora se torna um modelo de um terror, né? Mostra-se um modelo de falta de temor a Deus, mas abandona de algum modo, de súbito, por causa de um desejo, por causa de uma cobiça, não percebe tudo que ele estava abrindo mão naquele momento. O homem de Deus, meus irmãos, ele pode estar diante de uma situação totalmente favorável a uma queda, 2, 3, 4, quantas forem. E é preciso, neste momento,
de algum modo, continuamente nós precisamos estar em oração, porque no momento como este, então, se a insensibilidade toma conta, então provavelmente ele não vai tomar um tropeção, virá um segundo, e um terceiro, e um quarto, e outros tantos. E aí então nós temos que orar para que em dado momento Deus o tire desse percurso e abra os seus olhos, para que ele retome o seu curso, para que ele retome o seu caminho. Porque se isso não acontecer, se Deus não lhe der a sensibilidade, ele vai cavando o seu próprio poço, um poço cada vez mais fundo, não é? E chegará um momento em que ele estará totalmente perdido, porque na verdade nunca foi salvo. Talvez tenha pensado que era, mas nunca foi. Então essa sua posição de ser homem justo tornou Davi ainda mais responsável pelos tropeços que causou e ao mesmo tempo sofreu. Causou e também sofreu. Deus reunia todos os elementos para julgar Davi segundo a lei. Mas o que Deus decidiu? Poupar a sua vida. Isso vai nos levar ao terceiro e último tópico. Davi tropeçou, eu disse, num primeiro momento de ociosidade, né? Em um momento de ociosidade. No segundo tópico nós dissemos quando ele foi atraído pelo desejo. E agora, nesse terceiro e último ponto, provocou danos a outros e a si mesmo. Isto precisa estar no coração de qualquer homem e mulher de Deus, qualquer crente. A preocupação de que eu tenho uma vida por zelar, mas tem outras pessoas que dependem do meu exemplo, do meu testemunho, há outras vidas que dependem de mim. Se eu fizer bem a mim, eu estarei fazendo bem a essas pessoas. Se eu fizer um mal a mim, que aí, desculpe eu usar a expressão chula, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, alguns diriam, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Então eu estou mostrando insensibilidade com os danos que eu posso trazer para a vida dos outros. Os outros que andam comigo, estudam comigo, trabalham comigo, frequentam a igreja comigo, frequentam a minha casa. Eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar muito mais nos outros que dependem da vida que eu estou levando, como modelo, como exemplo para eles. Então, meus irmãos, o tropeço de Davi provocou danos, repito, provocou danos aos outros e a ele próprio, ou a si mesmo. Caminhando para o desfecho, então, desse trágico episódio, creio que é muito oportuno citar as palavras de Salomão, filho de Davi, que escreveu o seguinte: o princípio da concupiscência como a contenda é como o soltar as águas. Não precisa ter uma piscina daquelas que se faz no chão, não, né? Isso acontece muito com quem costuma usar aquelas piscinas infláveis, que dá um trabalho encher aquele negócio, né? E na hora de soltar a água, tenta segurar. Quando rompeu a barragem lá de Brumadinho, quem é que podia segurar aquilo lá? Claro, vai falar assim, não, mas ali era um dejeto, mas não era terra seca. Se fosse terra seca, teria ficado lá. Né? Tinha muita água misturada no meio de tudo aquilo. Ninguém segura água não, gente. Eu prefiro lidar com a energia elétrica e às vezes tomar um choque aqui e outro ali, do que ter que conter um vazamento. Eu prefiro. Porque é difícil. Pequeno vazamento que você tenha na sua casa, vai lá tentar corrigir, vê o trabalho que dá. Porque a água é terrível, ela não avisa, ela não solta fumaça, ela não exala cheiro de queimado, ela entra pelas gretas de uma estrutura qualquer e começa a minar tudo aquilo, e quando essa estrutura vem abaixo, é tarde, nada há para se fazer. Então, eu repito, Salomão muito sabiamente diz assim, o princípio da concupiscência, o desejo incontido, como a contenda, ele compara, é como soltar as águas. Está lá em Provérbios 17, 14. Então é uma pena que Davi tenha se utilizado da sua autoridade e poder para tomar a mulher de um homem, trazendo danos a ele próprio, a sua própria vida e a sua reputação, e destruindo o casamento daquela mulher e a sua reputação também. Não é?
Versículo 4 diz que ela engravidou, versículo 5, né, diz que ela engravidou. Agora, deixa eu só corrigir aqui, meus irmãos, que eu pus o 4, versículo 5, então, diz que ela engravidou. Agora, o que já era ruim ficou pior, ficou bem pior. Não que essa notícia tenha despertado o rei para a queda que ele sofreu, não. É o versículo 5 do capítulo 11, tá, gente? Que estiver procurando aí, né? Davi poderia, na hora que recebeu a notícia, Batseba está grávida, meu Deus, o que é que eu fiz? Ele podia ter ficado apavorado, corrido para os seus aposentos, prostrado o seu joelho em terra e falado: agora sim, ó, minha vida está aqui, nas tuas mãos, estou pronto para arcar com as consequências. Sabe, meus irmãos, falar desse tipo de comportamento hoje não causa muito susto. Deveria acender a luzinha amarela para todo mundo, né? Todo mundo. Porque os recursos que se dispõem hoje para evitar a gravidez são tantos que uma pessoa antes do casamento começa a namorar, tem uma vida sexual ativa, mas ela está insensível. Não é tropeço, não é tropeço. Ela acostumou a fazer do tempo ocioso uma oportunidade para praticar o que é mal diante de Deus. Então, falar disso na pós-modernidade pode parecer soar careta, obsoleto, assim, como vai namorar? Bom, hoje a palavra fulano está namorando com cicrano há 11 anos, você vai ver, está morando junto. Não está namorando, eles estão casados. Não estão no papel, no cartório, nem na igreja, mas eles estão casados, estão juntos. Ou, quando não quer se comprometer, se envolver, porque pode dar errado, então começa um namoro e fica lá um tempo, né? E depois não deu certo, vão terminar, porque mais aí já passou por uma série de experiências íntimas. Então, ao falar para uma sociedade pós-moderna, essa história não causa o impacto que deveria causar em outras épocas, porque nós vivemos uma ocasião em que jovens, adultos, as crianças é que acabam sendo a exceção, têm autonomia para pegar um carro, para sair, chegar a hora que quer, para ir onde quer e fazer o que quer. Então esse texto deveria causar impacto, sacudir a nossa vida e mostrar, meus irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, então nós causaremos danos a nós e causaremos danos aos outros. Então agora Davi deveria ter parado e pensado, mas ele não fez isto, né? Como por instinto, como eu digo, como por instinto, né? Porque o homem não é um animal, o homem não age por instinto, o homem pensa. Deus fez o homem pensante, mas Davi agiu por instinto, pensou que trazendo Urias da guerra e fazendo ir para sua casa, criaria a oportunidade de se livrar daquela consequência. Eu estou chamando o bebê de consequência. Claro que o nascimento de uma criança é sempre muito bem-vindo e é uma bênção, mas foi consequência de um ato impensado, de um tropeção que ocorreu na vida de Davi. Ele não se arrependeu ali, podia, evitaria outros danos mais sérios. E como nós já vimos, quando Davi trouxe Urias do campo de batalha e mandou que ele fosse à sua casa 2 vezes, Urias se negou a ir e se negou a deitar-se com a sua mulher, como lemos lá no versículo 11. Enquanto os demais estavam no campo de batalha, Urias falou, eu não. Então, ao fazer isto, ao trazer, vejam, Davi já havia causado danos à sua reputação, sua imagem, já havia causado ranhuras na sua comunhão com Deus, Davi já havia causado ranhuras na vida daquela mulher, no seu casamento, né, sua reputação. Agora Davi traz mais um para o contexto, o seu contexto, que era Urias, chamando-o da guerra. Não é? Então, Urias se nega aí. Os danos do tropeço de Davi atingiram agora o marido de Batseba. Depois dessas 2 tentativas que eu falei, Davi mandou Urias ir para casa. Quer dizer, em 2 tentativas mandou Urias ir para casa. Como Urias não foi, de acordo com o texto que nós lemos, vou repetir lá, o versículo 11 que eu li, não foi?
Urias disse, vou repetir, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher. Como Davi viu que seus intentos não foram bem sucedidos, então mandou Urias retornar para as trincheiras, com uma ordem por escrito a Joabe, o oficial, para que o colocasse na linha de frente e ali fosse atingido pelo inimigo e morresse. Meus irmãos, Davi não fez isso pensando. Davi não planejou isso em sã consciência. Davi estava insensível, tomado pela insensibilidade. Tudo começou numa tarde, quando ele deveria estar na guerra, fazendo o que era seu dever. A insensibilidade anestesiou aquele homem, de tal maneira que agora ele tenta vários recursos, não dando certo, então manda Urias, o próprio Urias, sem saber o conteúdo do pergaminho que levava, entregar a Joabe, e Joabe leu. Imagina a situação de Joabe, sua lealdade para com Davi, porque não havia explicação, põe Urias aí porque eu fiz uma bobagem aqui. E agora eu tenho que me livrar das evidências. Não, imagina o Joabe lendo aquele pergaminho, colocar Urias na linha de frente, para que ele morra. Urias deve ter aprontado alguma coisa. Olha que situação. Joabe deve ter pensado assim. Urias deve ter aprontado algo para isso. Porque Davi era um homem de respeito. Era um homem que tinha autoridade, era o rei. Então Joabe põe Urias na linha de frente. E o que acontece? Urias morre. Agora, Davi se sentiu livre para ter Batseba como esposa. Agora ele estava viúva e grávida. Mas Deus já estava pronto para aplicar uma grande e terrível lição ao rei. Observe, meus irmãos, o que está registrado no capítulo 12. Vocês só vão acompanhar porque eu também transcrevi para ganhar tempo. De 1 ao 7, do mesmo livro, capítulo 12, de 1 a 7. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã disse-lhe, tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma cordeirinha que comprara e criara. Então Natã simulou uma situação diante de Davi. Havia um homem muito rico, de muitas posses, e havia um homem pobre que tinha uma única cordeirinha que criou, cuidava, que vivia com ele. Vindo um viajante ao homem rico, ele não quis tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante. O que ele fez? Tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado, seu visitante, o viajante. Meus irmãos, então o furor de Davi se acendeu de tal maneira contra este homem que Natã estava falando e disse ao profeta, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Era lei. Era lei. Então Natã disse a Davi, tu és o homem. Tu és o homem. Eu sei, meus irmãos, se alguém chegar para nós e contar determinadas coisas que alguém tenha feito, né? E que seja o que for, e a gente sabe que biblicamente é uma situação delicada, complicada, provavelmente nós nos levantemos e digamos assim, isso está errado, como isso foi acontecer? Não deveria. Mas meus irmãos, se esse alguém vira e dedo para nós assim, essa pessoa de que eu estou falando é você mesmo, qual seria a nossa reação? Foi exatamente o que aconteceu aí. Somente depois que Deus falou a Davi, através do profeta Natã, toda aquela obsessão do rei caiu por terra. E então ele se viu num abismo profundo. Sabe o que ele disse? Pequei contra o Senhor. Essa frase tão pequenininha aí parece não dizer nada, não é? Porque qualquer um pode dizer assim, eu pequei contra Deus, mas vai ao Salmo 51, vai lá.
Abre lá, pode abrir. Abre o Salmo 51, que vai definir, de algum modo, tudo que está expresso nessas palavrinhas. Pequei contra o Senhor. Salmo 51. Eu vou destacar algumas expressões desse salmo que Davi escreveu quando o profeta Natan aí foi lá falar com ele. Escreveu esse salmo. E ali ele diz, meus irmãos, é difícil ler esse salmo, viu? É muito difícil, muito difícil. Davi diz, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Esse Salmo 51, meus irmãos, expressa muito bem as poucas palavras ditas ao profeta Natan. Eu pequei contra o Senhor. Assim, meus irmãos, me desculpem as emoções, o coração está no assunto, é difícil, não é? Mas como destacado nesse tópico, Davi trouxe danos aos outros e a si mesmo. Então o que Deus faz agora? Deus, por misericórdia, não aplicou a Davi o que ele merecia, mas aplicou uma severa disciplina, que pode ser resumida da seguinte forma. Isso foram palavras do profeta Natan. Natan disse a Davi, a Urias, o heteu, feriste a espada. Não se apartará jamais da tua casa a espada. Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. E talvez a mais dura pena está aí. Também o filho que te nasceu morrerá. Isso está no capítulo 12, do versículo, lá no finalzinho, no versículo 14, não é? Onde Davi diz aqui, no versículo 14, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Desse modo, meus irmãos, embora Davi não tenha sofrido a pena da lei, a pena da morte, Deus o submeteu apenas que ele, reconhecida e humildemente, acatou, extremamente arrependido. Difícil? Difícil. Eu vou aproveitar os últimos 5 minutinhos que me restam, eu já estou vendo que alguém vai, com o dedinho nervoso, tocar, mas não é para mim não, eles já disseram que é para a professora das crianças ouvir, que está terminando, viu gente? Estou dentro do meu horário, né? Tem 5 minutinhos aí, né? Agora, levando em consideração que o sinal é tocado faltando 10, então eu já ganhei 5, né? Mais 5 lá. Meus irmãos, concluindo, todos nós estamos diante da terrível possibilidade de tropeçar. Todos nós. Repito, tropeçar. Entretanto, nós precisamos estar certos de não confundir qualquer tropeço com aquela prática deliberada, planejada e continuada de pecado. Há uma grande diferença aí. Coração que ama Cristo, coração que teme a Deus, ele interrompe uma sequência de males, porque ele para e diz assim: eu pequei contra Deus.
fiz o que é mal diante dos seus olhos. Eu preciso interromper agora. Imploro ao Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Me ajude, resgata-me do buraco em que eu caí. Todos nós, meus irmãos, precisamos estar atentos com as ocasiões que a ociosidade pode ocasionar na nossa vida. Todos nós. Repito, hein, gente? Cuidado com aquilo que eu qualifiquei como um dos piores desafios da nossa geração. Cuidado, cuidado. Distante dos olhos paternos, maternos, responsáveis de algum adulto, você mesmo sendo adulto, cuidado. Todos precisamos tomar cuidado com as coisas que nós desejamos, a ponto de criar dependência, ou sem as quais nós não consigamos viver. Não é só o problema do sexo, na questão sexual não é. Obsessão, concupiscência, desejo incontrolado por qualquer coisa ou pessoas. Obsessão. Nós temos que estar alertas, porque se eu estiver ocioso, a obsessão é que vai dar lugar ao ócio, né? Que vai tomar conta da minha mente vazia. Todos nós precisamos saber que tudo que nós requeremos que seja observado pelos outros, de acordo com a palavra de Deus, se aplica primeiramente a nós. Todos nós precisamos estar conscientes de que Deus pode não nos livrar de colher o que nós semeamos. A Bíblia diz, Paulo diz, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E há muita gente colhendo todo dia resultados terríveis de algumas sementes que vai continuando a lançar. Então é preciso tomar cuidado. Deus pode ser misericordioso e falar assim, vou te poupar de algumas coisas. Mas e se Ele disser que não vai? Se Ele decidir que não vai? Aí as palavras de Davi estão valendo, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Todos precisamos estar conscientes de que Deus pode não nos livrar. E por último, finalizando, todos precisamos lembrar que Deus é misericordioso com aqueles que sinceramente se arrependem dos seus pecados e os perdoa. Deus é misericordioso quando nós interrompemos uma sequência de erros de pecado para uma vida diferente, uma vida nova. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos ajude, meus irmãos, a digerir muito bem estas palavras, que eu não posso esgotar, não posso mesmo, não é? E aplicá-las à nossa vida. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar, irmãos? Façamos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu me despeço dos que estão conectados aqui, desejando tanto a eles, é verdade, desejando tanto a eles quanto aos demais irmãos, um dia feliz, abençoado, um almoço muito bom, não é? Daqui a pouquinho, a mocidade aqui tem um almoço programado, e você em casa, e nós aqui também, vamos ficar só desejando, né? Desejando aquele almoço que eles prepararam lá para eles. Que bom. Deus abençoe a todos. E à noite, vamos nos lembrar que nós teremos a ministração da ceia do Senhor. E já para os irmãos ficarem cientes, em termos de internet, essa semana já foi instalada fibra ótica na igreja. Então, hoje, quando nós chegamos, tinha algumas coisas fora do lugar, exatamente por causa disto. E aí, então, causou uma certa correria, mas graças a Deus, espero que tenha dado tudo certo.
e que a gente continue neste caminho, viu? Que Deus abençoe a todos. Amém.